Olá, meu nome é Keline, eu sou aluna do segundo A e vou falar um pouco sobre a densidade. A densidade é uma relação existente entre a massa e o volume. Ela é dada sobre uma pressão e uma temperatura que é dada sobre a matéria. A sua unidade de medida é o quilograma por metros cúbicos, mas também pode ser utilizado o grama por metros cúbicos e o grama por miligramas. Muitas pessoas acham que por ele apresentar o mesmo material, ele poderá ter o mesmo nível de densidade, que é uma coisa muito errada. Porque temos a água como exemplo. A água, quando está no seu estado líquido, ela chega no seu ponto de densidade, que é de 1,03 kg por metros cúbicos. Já quando ela está no seu estado sólido, que é no estado de gelo, com aqueles cubinhos lá que ele bota na água e tal, ele chega no estado de densidade de 9,2 kg por metros cúbicos. Isso dissolvido em água. Mas quando ele é dissolvido em álcool ou etanol, essas coisas, ele vai afundar, porque a densidade do etanol, do álcool, ele é menor que a densidade da água. Aí, para demonstrar sobre um pouco da densidade, eu vou fazer uma torre de líquidos usando água e óleo. De primeiro momento parece que os dois se misturaram, mas depois que passa alguns segundinhos podemos perceber que a água, por ser mais densa, ela vai para baixo e o óleo, por ser menos denso, ele vai ficar em cima. E não vão se misturar de nenhuma forma. Autismo e Covid-19. Orientações da comunidade. Atualmente, com a pandemia da Covid-19, temos vivenciado momentos difíceis e incertos, que têm gerado estresse, ansiedade, conflitos, entre outros. Para algumas populações, como aquelas que têm autismo, as dificuldades cotidianas são ainda mais intensas. Assim, algumas medidas de segurança e proteção que têm sido adotadas pela população não é uma tarefa fácil para as famílias de crianças ou adolescentes com autismo, por mais necessárias e urgentes que possam ser. É importante dizer que as pessoas com autismo apresentam uma série de particularidades e características que dificultam a compreensão do cenário atual e as medidas de proteção e segurança. Pense, se para você a situação de isolamento pode ser um grande desafio, imagine para as pessoas que apresentam uma rigidez com mudanças de rotina e tiveram as mesmas interrompidas. Nem sempre explicar a situação a elas e a necessidade de suspensão das atividades e isolamento será efetivo. Muitas vezes, as famílias terão que lidar com dificuldades comportamentais, crises, sendo que a única alternativa para prevenir e amenizar essa dificuldade é sair de casa, dando uma volta com a criança ou adolescente. Antes de julgar, devemos respeitar, tolerar e se solidarizar. O descumprimento de algumas medidas de segurança e controle por famílias de crianças e adolescentes com autismo não se trata de desrespeito ou descaso, mas de uma dificuldade e necessidade. Grande parte dos pais dessas crianças não tem com quem deixar seus filhos, para ir à farmácia ou ao mercado, por exemplo. Esteja atento a possíveis identificações. Muitas famílias têm colocado camisetas, laços azuis ou outras formas visuais para que a comunidade possa identificar que se trata de uma criança ou adolescente com autismo. Respeite isso. Algumas pessoas com autismo têm dificuldades sensoriais, relacionadas, por exemplo, ao toque ou determinados sons, sentindo dessa maneira de forma diferente os estímulos e sensações vindas do ambiente. Escovar os dentes, lavar, pentear os cabelos, geralmente é uma tarefa difícil. Assim, o uso de máscara por esta população pode ser algo extremamente incômodo, podendo causar estresse, crises comportamentais autolesivas, e há ainda relatos de que a sensação de determinadas texturas pelo corpo é semelhante a perfurações
e toques cortantes por alguns indivíduos com autismo. Lembre-se que autismo não tem cara. Não é possível identificar uma pessoa com autismo através de características físicas. Por isso, pense nisto primeiro quando identificar uma família com crianças ou adolescentes que estejam descumprindo alguma medida de segurança e proteção. As famílias estão passando por um momento de muita insegurança, não só pelas cobranças administrativas, as multas, mas principalmente medo de possíveis repressões da comunidade. Diferentes países e municípios brasileiros têm adotado medidas mais flexíveis e tolerantes para os autistas em tempos de pandemia, como, por exemplo, o não uso de máscaras em transporte público, a circulação pelas ruas, mesmo em situações de lockdown. Vamos respeitar a diversidade, por mais difícil que o momento possa ser.